Oi, gente, e aí? Como que vocês têm passado essa fase, esse período tão difícil, né, que a gente tem vivido nesses últimos dias? Esse isolamento, né, social. Sexta-feira era aquele dia que a gente saía do trabalho com aquela sensação de dever cumprido. Muitos combinavam de encontrar familiares, amigos, né, iam em restaurantes, cinemas. Infelizmente, isso não tá sendo mais possível, né? Eu compartilho desse sentimento também. Tenho saído para trabalhar, mas a rotina do hospital é um pouquinho diferente, então isso também nos deixa apreensivo, né? E chega final de semana eu acabo ficando em casa também com o Adriano. A gente também não tem saído e tem respeitado essa parte do isolamento. A gente fica naquele anseio de que isso passe, né? De que a gente possa retornar às nossas atividades diárias o mais rápido possível. Mas eu gostaria muito que, em meio a isso tudo, a gente pudesse voltar um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Eu acho que esse momento também de reflexão, né, pra gente ser mais solidário, pra gente ter mais empatia pelas pessoas, né, pra gente ter mais amor ao próximo e que a gente possa dar valor a coisas que às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não dá, né, que é um abraço, um bom dia, um oi, um pequeno gesto, algo que possa mudar o nosso dia e o dia de outra pessoa. E aí, por causa desse motivo, já tem algumas semanas, eu acho que uma semana, já temos aí uma semana que eu venho abordando esse assunto, que é a saúde mental. Fiz um post, fiz algumas lives com pessoas que eu admiro, que eu gosto muito, pra gente estar conversando sobre esse assunto. Venho te fazer um convite de se inscrever no meu canal, de apertar naquele sininho que fica no canto direito da tela, de compartilhar com os amigos, familiares, com todo mundo, para você ser avisado de quando a gente lançar novos vídeos e a gente trazer novos assuntos aqui pro canal, aqui pro Instagram. Então eu deixo a pergunta aqui para vocês: como está a saúde mental de vocês? Nossa, de todo mundo. Vocês já perceberam que hoje eu vou falar de um tema bastante relevante nesse momento, e não só nesse momento, mas o assunto de hoje é saúde mental, né? Algo que a gente sempre tem que prestar bastante atenção, a gente sempre tem que ter esse cuidado de abordar dentro de consultório, de questionar mesmo, de abrir esse espaço, porque saúde mental é tão importante quanto a gente falar de saúde física e doenças em gerais, estão completamente relacionadas. Então, se a gente não tem uma saúde mental boa, não adianta a gente malhar, não adianta a gente comer bem, que a gente sempre vai ter algo ali faltando. Como disse um poeta romano pelo nome de Juvenal: mente sã, corpo são. A gente precisa ter essas coisas alinhadas quando a gente quer falar de saúde e de bem-estar. O que é saúde mental? O que a gente pode parar, refletir e entender sobre isso, que para mim é algo tão subjetivo, né? Eu acho que é muito difícil a gente expor isso em palavras, mas eu vou até ler aqui o que eu tentei tirar disso tudo, para ver se vocês entendem esse contexto. Então, assim, não existe uma definição oficial para esse conceito de saúde mental. De uma forma leve, eu posso tentar explicar para vocês que essa expressão ela descreve o nosso grau de qualidade de vida, né? Tanto emocional quanto cognitivo. Por que aqui a gente dissocia um pouquinho, né? Porque o emocional ele está relacionado com essas questões emocionais que a gente tem e normais de qualquer ser humano. Então, raiva, medo, felicidade, ansiedade, então tudo isso são emoções, né? Ódio, amor, emoções é como uma onda, né, do mar. Então elas vêm e elas passam, mas tem pessoas que é mais difícil essa emoção passar, né? E aí a gente tem essa linha tênue entre o normal e a doença e o patógeno, né?
Então a gente tem que ter um equilíbrio dessas emoções e as exigências externas que uma pessoa enfrenta todos os dias, que isso é o nosso dia a dia. Então todos os dias a gente tem que tomar decisões, todos os dias a gente tem que enfrentar um problema, todos os dias a gente vai ter um cara chato que virou do nada no trânsito e vai deixar a gente com raiva. Então é como a gente lida, né, com essas questões. Também a capacidade de alguém ser responsável por suas ações sem perder noções importantes, como tempo e espaço. Aqui a gente entra já numa fala um pouquinho mais cognitiva, né? Então é aquela doença tipo uma demência, um Alzheimer, que as pessoas elas começam a perder essa noção de tempo, de espaço, elas começam a esquecer, né, elas começam a ficar mais dependente de outras pessoas. Isso é a nossa parte cognitiva. Além disso, é a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? A gente se olhar no espelho, a gente se sentir bonito, a gente se sentir atraente, a gente se sentir desejado, é a gente querer se arrumar, né? A gente querer sair de casa e também de a gente ser capaz de lidar de forma positiva com as adversidades e a gente ter confiança, não só em nós mesmos, né? Mas ter confiança, de novo, na natureza, no Deus ou em quem vocês acreditam, de que a gente não precisa ter medo do futuro, né? E a gente tentar e conseguir passar por essas adversidades, né? Existem muitos distúrbios, afetam a nossa saúde mental e claro que todos eles merecem a nossa atenção, sejam eles com sintomas leves ou com sintomas já um pouco mais acentuados. Isso vai interferir no nosso dia a dia, isso vai interferir no nosso sono, nos nossos hábitos, no nosso poder de decisão, no nosso cansaço. A saúde mental vai trazer algo na nossa vida, ou para bom ou para ruim, por isso que é importante esse equilíbrio. Quais os problemas de saúde mental mais frequentes, né, que eu mais vejo dentro do consultório? Transtorno de ansiedade, né, que eu acho que disparado, todo mundo já tem um grau de ansiedade, de preocupação, e isso afeta muito, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Tem o mal-estar psicológico ou estresse continuado, e o estresse já é um motivo de doença em si, porque a gente já sabe que o estresse crônico, ele também está relacionado a doenças orgânicas, obesidade, hipertensão, diabetes, a depressão, né? A bipolaridade, os transtornos alimentares. Hoje em dia, a gente lida muito com bulimia, anorexia nervosa, vigorexia, e já tem até uma nova, que é por pessoas que têm essa compulsão por se alimentar muito bem. Então, não consegue comer num restaurante, não consegue viajar, porque fica preocupado com a comida que tem que levar, com tanto de óleo que usou. Dependência de álcool ou outras drogas, né? Então, a gente sabe que quando você tá mais cansado, quando a gente tá com aquela irritabilidade a mais, ou um cansacinho a mais, ou tá estressado com o trabalho, a gente sempre acaba descontando ou na comida ou na bebida. Perturbações psicológicas, como esquizofrenia, que já é uma doença bem mais grave, atraso mental. Então, a pessoa começa a ter dificuldade no aprendizado, já um alerta para crianças e adolescentes, né? E também as demências. Claro que muitas delas são orgânicas, ou seja, tem um pouquinho do fator genético e conforme a gente vai envelhecendo, mas a gente hoje já sabe também que existe muitas coisas que a gente pode fazer bem lá atrás, que é para prevenir. Alguma dessas palavras te assustaram? Imagina você ser diagnosticado com demência ou com atraso mental. Já parou para pensar? E o tanto que a gente nem diagnostica, né? Que eu falo que é subdiagnosticado, né? Então, às vezes a gente não se atenta, né, a essas coisas, né? Às vezes os pacientes chegam lá jovens reclamando que tá esquecendo de alguma coisa, ou que não tá, ou criança que não tá conseguindo acompanhar a escola, não tá conseguindo acompanhar os coleguinhas. Será que elas estão sendo assistidas de verdade? Será que estão perguntando a rotina da casa, como que é esse ambiente familiar, como que essa criança dorme, como que ela se alimenta,
né? Então, olha o tanto de coisa que dá pra gente fazer em relação a isso. Segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pessoas vão ser afetadas, né? Ou seja, vão ter algum problema de saúde mental. Se a gente colocar isso em proporção, quer dizer que 450 milhões de pessoas passarão por isso. E eu acho que vocês já devem ter ouvido que a depressão é o mal do século, né? A depressão é a doença mental mais frequente no mundo. E o problema da depressão é que ela acaba, às vezes, até incapacitando a pessoa, né? Porque ela, de fato, não consegue viver, trabalhar, ter decisões, sair da cama, se arrumar, ter amigos, fazer social. E, infelizmente, também isso leva a um outro ponto de extrema importância para a gente estar conversando e estar abordando, que é o suicídio, né? Então, muitas não veem uma saída para aquilo que ela tá sentindo e acaba se machucando e, infelizmente, até conseguindo se matar. Olha que interessante, né, esse ponto, né, de que a depressão, ela tá atingindo muitos homens com menos de 45 anos. Então, essa é uma população que a gente precisa ter muito cuidado, né, porque normalmente o homem acaba não procurando uma unidade de saúde, acaba não tendo um acompanhamento. Mulher, eu sempre brinco, para mulher existem várias opções, né? Tem lá o preventivo, tem a mamografia, tem o pré-natal. Então, a saúde da mulher, ela é muito mais forte, ela é muito mais atrativa, né? Então, acaba que o homem, ele fica um pouquinho mais de lado, digamos assim, né? Dessa coisa de, eu sou um homem, eu sei me virar, eu não vou no médico, não precisa, né? Então, olha que dado interessante pra gente parar e refletir. Outro ponto importante aqui, que eu acho que vale a pena também a gente pontuar, é que por muito tempo essa questão de saúde mental, ela era vista como alguma coisa ruim, alguma coisa maligna, né? Alguma magia que foi feita. A gente tem essa questão, né, lá na história, lá atrás, de exorcismo e essas coisas mais voltadas para religiosidade. E isso veio tão enraizado na gente que a gente parece que falar desse assunto é estranho, é ruim. Muitas acham que psiquiatria é só pra gente doida, não querem fazer terapia com psicólogo, tem medo, vergonha de se expressar e de pôr pra fora tudo que elas sentem. Isso já não tem mais sentido, né? Hoje a gente tem a ciência a nosso favor, a gente já tem muito embasamento científico, né, sobre essa questão da espiritualidade, a gente já sabe que isso é muito importante. Não tem mais espaço pra gente não falar, pra não procurar ajuda. Eu acho que você se permitir deixar chegar no grave, não precisa. Hoje a gente tem uma rede de apoio muito boa e a gente não precisa ter vergonha de falar que tá passando por um momento difícil e que precisa de uma ajuda. E eu faço até um alerta que essas pessoas afetadas com problemas de saúde mental muitas vezes são incompreendidas, né? E até muitos familiares às vezes acham que tá fazendo corpo mole, é preguiçoso. E não entendem que não, gente, isso é uma doença. A pessoa não tá assim porque ela quer, ela realmente precisa de ajuda. Tem que tomar cuidado na hora que a gente expressa ou na hora que a gente fala alguma coisa, porque isso pode machucar muito mais. E empatia é isso, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender sem julgamento o que aquela pessoa tá sentindo, ajudá-la, né, sem estar estigmatizando essa pessoa. Nossa saúde mental, ela nem sempre vai estar equilibrada. Qualquer pessoa vai surtar uma hora, vai ficar pé da vida, vai brigar com alguém. E a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem a nossa vida ali e as coisas acontecem. Às vezes a gente perde um ente querido, a gente perde um familiar, isso vai deixar a gente de luto, mais triste, mais introspectivo. A gente pode ter um divórcio,
né, que também é uma fase difícil, o desemprego, pobreza em si. Então, tudo isso são questões, assim, da nossa vida, do nosso dia a dia, que, obviamente, vão afetar a nossa saúde mental. E não necessariamente isso é uma doença. Ela vai depender da maneira que a gente lida com essas adversidades que vão ocorrendo ao longo do nosso dia, das nossas semanas, da nossa vida. Criança, adolescência, adulto, idoso, né? A gente tem fim de vida. Cada etapa da nossa vida, elas interferem com as nossas emoções, com a nossa saúde mental. E aí, em cima disso, a gente vai ter tratamentos diferentes. A pessoa tá passando por um momento difícil, conturbado, a gente aborda de um jeito, talvez conversando um pouquinho mais, talvez ali fazendo uma atividade física, tentando fazer uma meditação, uma yoga. A gente sempre vai optar por entender esse momento, por facilitar esse momento. A luz voltou. Tinha acabado a luz aqui em casa. De facilitar esse momento e não necessariamente entrar com uma medicação. Agora, se é uma pessoa que já tá com um grau de depressão, de ansiedade mais grave, já tá comprometendo o dia a dia dela, de trabalho, né, de qualidade de vida, aí a gente também tem medicamentos que a gente entra e que vão ajudar ela nesse processo, mas que também não vão resolver o problema. Então, a gente começa a medicação e a gente, junto disso, vai abordar uma maneira dela sair daquilo, dela mudar esse mindset dela e a gente tentar resolver o problema, porque medicação, eu sempre brinco, que é tapar o sol com a peneira. Acabou a luz de novo. E aí, dentro disso tudo, a gente vai criando essas maneiras de ajudar as pessoas. E como que a gente faz isso? A gente tem que primeiro criar uma rede de apoio. Então, se é uma criança, como que está sendo abordado isso dentro da escola? A relação dela com os professores, com os amigos, o que a escola tem de apoio, que lá dentro da escola é onde elas acabam passando a maior parte do tempo, né? E muitas vezes a escola percebe isso primeiro, até que os pais. E nos adultos também, né? Então, não estigmatizar, integrar esse paciente, não excluir, né? Porque muitas vezes a pessoa entra em depressão e os amigos somem, os familiares somem, ela vai ficando cada vez mais sozinha e isso também é muito ruim. Quando a gente tem uma rede de apoio mais consolidada, a gente também consegue resolver esse problema um pouco melhor, um pouco mais rápido. E para aquelas que sofrem de saúde mental, mas que são portadoras de doença como esquizofrenia, autismo, demência, são doenças que precisam um pouco mais da nossa atenção. Essa rede familiar, essa rede de apoio, ela é muito maior, né? Porque a gente precisa de uma reabilitação, a gente precisa de uma atenção toda especial para elas. E uma equipe multidisciplinar, muitas vezes com fono, com médico, nutricionista também é muito importante. A gente sabe que a alimentação, ela tá completamente relacionada, né, com essa saúde mental. Então, eu vou terminar esse vídeo, né, falando com vocês. Realmente, assim, não é algo fácil, não é algo que a gente consiga tratar da noite pro dia. Isso é algo que a gente precisa da abertura para ser conversado, pra gente compartilhar sentimentos, compartilhar emoções, parar e refletir um pouquinho sobre nós mesmos, né, fazer uma autorreflexão. Cada um tem o seu tempo, uma espiritualidade, a gente manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, a gente ter uma atividade física diária, a gente ter um sono bom. Esses são alguns pilares que ajudam, né, a gente a minimizar os efeitos, né, de um estresse, né, do nosso dia a dia, que infelizmente a gente acaba tendo isso, né, mesmo a gente não querendo, a gente acaba lidando com situações adversas como essa que a gente está vivendo agora. Então, se você tem algum sintoma, né, relacionado a isso, às vezes a gente não consegue explicar o que está acontecendo, mas às vezes a sonolência, às vezes aquela dor de cabeça que não passa, aquela sensação de aperto no peito, aquela angústia, se a gente estiver se irritando muito fácil. Então, isso tudo pode estar relacionado com a nossa saúde mental, né? E hoje a gente também sabe que até questão de intestino, tudo, gente, o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele às vezes vai dando alguns sinaizinhos, assim, que a gente não dá muita importância. Então, se
precisar conversar, eu vou estar sempre aqui disponível para vocês. Eu sempre deixo os números na legenda de onde vocês podem me encontrar. Tem aqui também a rede social. Vai ser sempre um prazer ajudar vocês no que for preciso. Semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Um beijo e ótimo final de semana!